A solidão assusta muitas pessoas. Schopenhauer dizia que o instinto social dos homens não se baseia no amor à sociedade, mas sim no medo da solidão. Este receio empurra o homem para a procura da companhia dos outros, mas de onde nasce? O que torna a solidão tão temível? No silêncio da solidão, nos encontramos conosco mesmos, e frequentemente isso nos deixa aterrados. O que fazer conosco mesmos? Com quem falar? O medo desse encontro íntimo leva muitas pessoas a procurar qualquer tipo de companhia. Um companheiro inadequado, um grupo de amigos com quem temos pouco em comum, um lugar de reunião forçado. Tudo para não ficarmos com os nossos pensamentos. O ruído é outra maneira de mascarar a solidão. Em casa, muitas pessoas ligam a televisão ou rádio, apesar de estarem fazendo outra coisa. Por quê? Porque não suportam o silêncio e cobrem-o com o som de outras vozes. Atualmente, além disso, temos a possibilidade de encher o nosso silêncio de música até quando não estamos em casa. O trajeto de um sítio a outro fazem-se com iPods, MP3, MP4, iPhones, qualquer aparelho que nos possa acompanhar no nosso passeio e impedir o silêncio. No entanto, se não nos dermos ao luxo de estarmos sozinhos e em silêncio, quando é que poderemos parar por instantes? Nietzsche dizia que caminhar ajuda a encontrar as ideias, a encontrar a nós mesmos. Mas se ao andarmos só estivermos suspensos do que se ouve nos auriculares, como poderemos encontrar as nossas ideias nesse mar dos sons alheios? Não devemos ter medo desse encontro íntimo. Somos aqueles com quem vamos conviver a vida toda, e evitar a solidão também é evitar a nós mesmos. Oferecer um momento de solidão permite-nos ordenar os pensamentos, interrogarmos sobre a vida, sobre o que verdadeiramente desejamos. É o nosso momento de recolhimento, de paz, o nosso espaço para sermos criativos, para nos deixarmos levar pelo nosso ser. É importante reservar uma parcela do dia não só para nos mimarmos, mas para estarmos aqui e agora, para tomarmos consciência, relaxar e assim evitar que os acontecimentos nos assolem. Estamos tão dependentes de um sem número de coisas ao longo do dia que precisamos de um espaço próprio para fugir do balbúcio e pensar, gerir as emoções, ou simplesmente para estarmos em contato com a nossa essência. Eckhart Tolle fala-nos de como pode chegar a ser problemático o ruído mental, estar constantemente pensando. Se a nossa cabeça estiver sempre em ebulição, é muito difícil podermos saborear um momento de paz para sentir que estamos aqui e agora. Assumir que todas as outras coisas podem ficar à espera por uns minutos. É preciso afastarmos-nos do balbúcio para nos descobrir a nós mesmos, para nos compreendermos, para estudarmos o que desejamos, o que nos inquieta. Podemos fugir para a natureza, para um quarto da casa, para um lugar onde possamos pensar. Qualquer espaço que possamos considerar nosso é um bom sítio para desligar do mundo e ligarmos a nós mesmos. Dessa forma descobriremos que a solidão é curativa, criativa e libertadora. Se reservarmos uma pequena parte do dia para nós, conseguiremos tirar prazer da vida mais plenamente. Quando odiamos alguém, odiamos na sua imagem algo que está dentro de nós. Esta frase de Hermann Hesse me fez pensar num episódio dos meus tempos de consultor numa editora. Embora se tratasse de uma casa que publicava livros de desenvolvimento pessoal, na redação havia um ambiente de crispação devido aos confrontos constantes entre o designer e a coordenadora editorial. Os dois eram jovens e eu não entendia de onde é que saía tanta hostilidade mútua. Comentei essa situação com um amigo que trabalhava numa fábrica e talvez por ser tão alheio ao mundo de que eu lhe falava, deu-me uma explicação surpreendente.
Isso é porque eles gostam um do outro. Semanas depois soube que, efetivamente, os mesmos que atiravam pratos à cabeça um do outro tinham iniciado um romance. Voltando ao sábio aforismo do lobo de estepes, muitas pessoas julgam equivocadamente que o ódio é o contrário do amor, quando a única coisa que se encontra no reverso do amor é a indiferença. O que não amamos, nem bem nem mal, não existe para nós. Se um país não nos atrai, simplesmente nunca pensamos nele. Quando não gostamos de alguém, é porque essa pessoa possui algo que nos toca profundamente e nos provoca mal-estar. Esse alguém está a fazer de espelho de alguma coisa que há dentro de nós e não queremos reconhecer. De outro modo, não nos incomodaria tanto. Assim, a pessoa avarenta sofre a avareza alheia com mais intensidade do que qualquer outra. E o indiscreto irrita-se de forma desproporcionada quando sofre a indiscrição. A pessoa que odiamos é o nosso próprio espelho, portanto, um mestre espiritual que não devemos desprezar. O ódio é uma forma deformada de amor, mas amor, afinal. E se temos amor, também temos a capacidade de canalizá-lo de forma positiva, como a coordenadora editorial e o designer que trocaram discussões por uma aventura sentimental. Talvez discutissem porque o amor, ao ser detectado, causa medo, e o próprio medo é disfarçado pela aversão. Portanto, da próxima vez que sentires ódio de alguém, procura o que está a ser refletido nesse espelho. Qual é a lição que veio te oferecer? Depois examina aquilo que não gostas em ti e pergunta a ti mesmo por que é que ainda não extirpastes. Devemos ser mais sinceros conosco mesmos. Quando uma jornalista perguntou a John Malkovich acerca dos movimentos de extrema-direita, esse respondeu: "Não me preocupa o nazi que cruza comigo na rua. Preocupa-me o nazi que vive dentro de mim." A amizade e a confiança são terrenos que precisamos cultivar de forma consciente, dada que as relações de poder surgem sem sequer nós percebamos. Muitas vezes são frutos da nossa própria insegurança e alimentam-se do fato de nos sentirmos inferiores aos outros. As relações de poder também podem dar-se quando explicamos o que não devemos à pessoa imprópria. Quando temos consciência de que não deveríamos tê-lo feito, começa o receio de que essa pessoa possa utilizar o que sabe contra nós. O problema aqui radica em estarmos em outorgar um poder a uma pessoa que talvez nem sequer saiba que tem. Por quê? Porque estamos mais atentos aos outros do que a nós próprios. Procurar a aprovação dos que nos rodeiam gera em nós insegurança e faz com que estabeleçamos vínculos errados com as pessoas. A única aprovação de que precisamos está no interior de cada um. Se não tivermos confiança, se não estivermos seguros de nós, como é que podemos esperar que os outros nos aprovem? Quando nos sentimos inferiores ao outro, esse outro pode exercer seu poder sobre nós. E por que é que consideramos que outra pessoa é melhor do que nós? Por que é que lhe damos esse poder? Por que é que às vezes não damos valor a nós mesmos? A resposta é simples: porque não fomos capazes de olhar para nós mesmos e nos aceitar. O caminho da aceitação é árduo, porque às vezes há em nós um aspecto de que não gostamos. Em muitos casos, esses aspectos podem chegar a ser limitadores, como, por exemplo, a timidez extrema. Se nos impede de falar com alguém ou dialogar numa reunião ou numa entrevista de trabalho, ser tímido pode chegar a ser problemático. Mas somos mais do que isso. A nossa personalidade é formada por muitas outras características. Ter aspectos que não encaixam no ideal não quer dizer que sejamos inferiores, dado que toda gente tem pontos fracos e fortes. É preciso aprender a nos amar, a nos reconhecer e a nos aceitar. Só assim deixaremos de recear os outros e as suas opiniões deixarão de nos afetar. Para que nos respeitem, é indispensável que primeiro nos respeitemos a nós mesmos, e para tal, devemos nos ouvir,
conhecer nossos sentimentos e emoções. Ao procurar a aprovação nos outros, damos-lhes o poder para nos manipularem e, dessa maneira, nos tornamos vulneráveis. Em muitos casos de maus tratos psicológicos, a vítima frequentemente não aceita o fato de estar a ser maltratada. Por quê? Porque a levaram a acreditar que é inferior e acreditar que não merece nada melhor. O poder que exercem sobre essa pessoa baseia-se no medo e no papel de vítima que assume. Para sair de uma situação assim, o principal é abandonar o complexo de inferioridade que lhes concede o controle sobre nós. Se quisermos superar isso, temos de deixar de nos compararmos, estarmos dispostos a nos conhecer, saber os nossos pontos fortes e fracos, trabalhar para sermos nós e polir o que não gostamos. Como recordava Hermann Hesse, cada ser humano é responsável pelo seu jardim e pinta na sua mente a aquarela do que deseja ser. Quando deixamos de depender dos outros, de nos compararmos e de nos medirmos com eles, descobrimos que somos donos da nossa vida. Cada um é seu único juiz e aquele que pode determinar se está bem aqui ou deve ir mais além e superar os seus limites que tinha traçado para si. A receita que se desprende do aforismo de Hesse é muito simples. Deixa de temer as críticas e se verá livre do poder dos outros. Diziam no primeiro filme do Senhor dos Anéis, até a pessoa mais insignificante pode mudar o curso do futuro. Tanto os gênios como os seres mais simples podem fazer grandes coisas, mas isso não lhes concede uma superioridade perante os outros. Assim como um brilhante chefe de orquestra não serve para nada sem uma orquestra para dirigir, o chefe de uma empresa não poderia se não tivesse trabalhadores que fizessem funcionar a máquina. Os cargos de responsabilidade implicam maior estresse e preocupações, e essa mesma carga faz com que muitas pessoas em cargos diretivos se sintam superiores aos trabalhadores, criando em dadas alturas climas laborais insuportáveis. Claro que sem uma liderança, sem objetivos definidos, a engrenagem da organização não funcionaria corretamente. Mas o chefe não deve esquecer nunca que faz parte dessa engrenagem. O mesmo acontece na relação que o homem estabelece com a natureza e com o mundo em geral. Durante muitos séculos, o ser humano considerou-se o centro do mundo. O antropocentrismo da nossa cultura, que se pensa como o grau superior da evolução da natureza, levou a que a humanidade não cuide do seu meio ambiente. Sentiu-se superior à natureza porque pode moldá-la, trabalhar sobre ela, investigar e modificá-la. É uma verdade evidente que o ser humano faz parte da natureza e depende dela. Não podemos explorá-la e relegá-la para segundo plano, como se fosse um mero instrumento para nossos fins. Foi essa história que nos levou à encruzilhada em que nos encontramos agora. Ao deixar de sentir que fazemos parte da natureza, que somos natureza, deixamos de a cuidar, lhe ferimos e ela devolve-nos um olhar de dor. No final do seu livro Siddhartha, Hesse falava-nos do amor que o protagonista sente por uma pedra, porque vê nela tudo o que ela é. Não é simplesmente uma pedra, mas faz parte de tudo, e isso significa que não deve ser considerada como inferior ao ser humano. Sem o mais pequeno, o grande também não poderia existir. Nos seus livros, Hesse recordava-nos que fazemos parte de um todo, tanto a nível humano e social, como relativamente à natureza. Se esquecermos isso, podemos converter-nos em elementos negativos e provocar e sofrer consequências desagradáveis. Podemos nos sentir bem conosco sem ter de nos comparar com os outros. Apreciar o bom que há em cada um é o primeiro passo para podermos olhar para os olhos alheios e não nos sentirmos inferiores nem superiores. Só assim podemos estabelecer relações frutíferas, positivas
respeitosas e enriquecedoras. São essas as relações nutritivas, aquelas em que uma pessoa caminha ao mesmo nível da outra. A frase popular que diz: "É mais fácil ver o cisco no olho alheio do que a trave no próprio", nos demonstra que é muito mais simples julgar os defeitos dos outros do que ver o que nós próprios temos. Dessa maneira, podemos exigir aos outros o que não exigimos a nós mesmos. O escritor uruguaio Mário Benetti disse da perfeição que era uma polida coleção de erros. Isso é, aquele que julgamos perfeito simplesmente pintou e decorou seus defeitos para que não parecessem como tal. Durante muito tempo, a perfeição era uma aspiração da alma. A divindade era perfeita e o homem só podia aspirar e parecer-se a unir-se com ela no além. O pecado original tornou impossível a perfeição do homem na terra e por isso procurava ser virtuoso para merecer a salvação depois da morte. O budismo considerava que o homem podia atingir o nirvana ao superar o ciclo de reencarnações e abandonar o mundo do sofrimento. Em ambos os casos, a perfeição ficava para lá da vida mundana. Ao chegar à era tecnológica, os avanços voltaram a transferir a perfeição para um lugar externo ao homem. O carro, a casa, o culto do corpo. Temos a falsa ideia de que a perfeição se pode comprar, se pode conseguir. Mas e a perfeição espiritual? Por que não superamos a nós mesmos, dar um passo em direção ao que realmente desejamos ser? O escritor francês Jean-Baptiste Alphonse Karr dizia que o homem aperfeiçoa tudo à sua volta. O que não faz é aperfeiçoar-se a si próprio. Talvez nós tenhamos esquecido disso. Atualmente, os avanços da tecnologia fizeram com que a perfeição pareça mais próxima, mas trata-se de uma melhoria externa que nos afasta do trabalho interior, onde podemos cultivar a felicidade e a realização. Não se trata de ser perfeccionista, mas sim de exigir a si mesmo, de ter interesse em avançar. O caminho não se faz porque sim, mas porque se aprende, se descobre, se cresce nele. Esse crescimento faz com que nos conheçamos melhor, trabalhemos de forma mais elevada, foquemos os nossos objetivos e ampliemos os nossos horizontes. Os que julgam ter conseguido a perfeição são os que estão mais longe dela. O motor da sabedoria é, na essência, a capacidade de nos maravilharmos perante o mundo. Pensar que já sabemos de tudo faz com que percamos essa capacidade de atributos quase milagrosos. O ser humano que não se desafia e não tem vontade de melhorar, encontra-se em um beco sem saída. Ficará simplesmente onde está porque julga ter tudo. É muito mais inteligente reconhecer os nossos defeitos e limitações, porque eles oferecem-nos o caminho para percorrer. A insatisfação é o motor para continuarmos a avançar, não para cairmos no poço do desespero. Se a vivermos como força motora em vez de âncora, isso nos ajudará a persistir, a experimentar, a melhorar. É esse o crescimento que a alma aspira, por mais pequeno que seja a casa em que habita. Se te enganastes, quer dizer que tentastes e aprendestes. Ótimo. Não conseguir de primeira o que queremos, não estar contente conosco mesmos, é uma oferta de sabedoria que a existência nos concede, pois significa que desejamos continuar a passar de ano na escola da vida. O que em psicologia se chama empatia ou inteligência emocional aponta para a capacidade que o ser humano tem de se perceber da emoção alheia num contexto em que não é seu, de participar dos sentimentos de outra pessoa, vulgarmente dizendo, nos colocar no lugar do outro. Também consideramos que alguém está a ser empático quando se mostra aberto às nossas ideias, disponível à aprendizagem e à escuta.
quando não expressa as suas preocupações no momento em que nós estamos a explicar os nossos problemas. Entendida assim, a empatia é uma relação de qualidade fundamentada em entender profundamente o outro, pondo os 5 sentidos no que está a acontecer naquele momento em que a outra pessoa está a comunicar, sem ser muito crítico nem fazer juízo de valor, apenas acolher. Esse estado de presença no momento presente é o melhor presente que podemos fazer a alguém que está a confiar em nós. Para uma criança, essa atitude ajuda a estabelecer um vínculo seguro e confiante com os pais. A criança sente-se valorizada, amada, aceita, e quando esse vínculo se estabelece, pode crescer em harmonia, livre para descobrir o seu mundo e desenvolver-se em todas as áreas. No trabalho, a empatia permite a criação de um ambiente de cooperação, respeito e compreensão mútuos, onde cada indivíduo se sente valorizado e ouvido. Isso gera um maior compromisso, motivação e produtividade. A empatia é uma capacidade que pode ser desenvolvida através da prática e da consciência do nosso próprio mundo interior. É importante conhecer as nossas emoções, os nossos padrões de pensamentos e nossos preconceitos, a fim de evitar projetá-los nos outros e de nos deixar interferir na nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. É preciso cultivar a curiosidade genuína sobre os outros, ter interesse em compreender a sua perspectiva, a sua história, as suas experiências. Como seres humanos, compartilhamos uma experiência comum de alegrias, tristezas, medos, desejos e necessidades. Ao nos conectarmos com a nossa própria humanidade, podemos ver e entender melhor a humanidade dos outros. A empatia é uma poderosa ferramenta de conexão e compreensão mútua, e é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis em uma sociedade mais empática e harmoniosa. No final, é importante lembrarmos que a solidão, a compreensão do ódio, a superação do medo, a busca pela excelência e a prática da empatia são elementos interligados na jornada da vida. Ao abraçarmos a solidão, encontramos a oportunidade de nos reconectarmos com a nossa verdadeira essência e descobrir um mundo interior repleto de reflexões e crescimento. Através da compreensão do ódio, aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo que a rejeição ou a repulsa que sentimos pelo outro muitas vezes reflete aspectos não desenvolvidos em nossas próprias vidas. Ao superarmos o medo da autenticidade e do autoconhecimento, abrimos espaço para a aceitação plena de quem somos, permitindo-nos estabelecer relacionamentos mais autênticos e significativos. Ao buscar a excelência pessoal, não como uma busca pela perfeição, mas sim como um caminho de constante evolução, nos capacitamos a alcançar nosso pleno potencial e aproveitar a vida em sua plenitude. E por fim, ao praticarmos a empatia, abrimos nossos corações para a compreensão e conexão com o próximo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais acolhedora e solidária. Eu honestamente desejo que possamos abraçar esses sentimentos e caminhar com coragem, resiliência e compaixão, construindo uma jornada repleta de significado e realização. E se hoje, somente hoje, fiz você pensar um pouco sobre isso, eu cumpri o meu papel.